Recentemente, a Mob Games fez uma postagem no Twitter que diz o seguinte: você vê como eu me movo pela Playcare? Muito cauteloso, muito consciente, sem ruídos altos, sem movimentos bruscos, apenas passos silenciosos e calculados. Catnap nunca poderia me pegar. Eu sou muito respeitoso com o ambiente, sem acidentes com brinquedos aqui. Sou muito consciente, muito cauteloso. Essa mensagem retrata alguém cauteloso que nunca poderia ser capturado nem mesmo pelo Catnap. Mas a parte que me chamou mais atenção é a que diz: você vê como eu me movo pela Playcare? Como ela não se refere ao Catnap, me fez pensar que durante todo o capítulo 3, esse alguém estava o tempo todo na Playcare sem ninguém notar. Talvez até mesmo pode ser quem atacou a Kissimiss quando saímos da Playcare. Mas quem seria esse novo vilão? É o que vamos teorizar no vídeo de hoje. Ao ver os trechos Você vê como eu me movo pela Playcare e Catnap nunca poderia me pegar, me vem à mente 3 possíveis personagens. Primeiramente o Wally. O Wally é um personagem cauteloso, já que ele não foi pego todo esse tempo mesmo tendo acesso a toda a Playcare. Sem contar que ele pode estar em algum lugar, até mesmo dentro da Playcare, que nem o Catnap pôde encontrá-lo. E no trecho Eu sou muito respeitoso com o ambiente, sem acidentes com brinquedos aqui, parece que é algum personagem ligado a manter a segurança, que se encaixa bem com a personalidade do Wally de manter aliados seguros, e até mesmo uma possível função que ele tinha quando a fábrica era ativa, que ainda é um mistério. O segundo personagem é o Protótipo. Afinal, sempre que derrotamos um Bigger Body, ele está lá para recolher o corpo, deixando sempre explícito que ele sempre nos segue sem ninguém notar, podendo retratar bem a parte Você vê como eu me movo pela Playcare, e que é muito cauteloso com passos silenciosos calculados. E o terceiro é o vilão de Pop Playtime 4, que é especulado como um novo experimento. É algo que é muito provável, já que em uma fita no capítulo 3 fala sobre um experimento de número 1322. E até mesmo no Orientation Notebook, vemos na agenda de 1995 do PW mencionar um experimento de número 1467. E se ligar essa postagem à mensagem codificada no vídeo de recapitulação do capítulo 1, vemos que as duas mensagens podem ter muito em comum. A primeira dizia: com pés filtrados e respiração suspensa, o sono se aproxima cada vez mais. Essa mensagem também pode se referir a alguém cauteloso. Afinal, pés filtrados talvez não se refere literalmente a algo feito de feltro, mas sim a alguém com passos cautelosos. E respiração suspensa pode se referir a segurar a respiração para não ser notado. E com o sono se aproxima cada vez mais, pode se referir à morte se aproximando, não literalmente a sono. Ou seja, esses pontos denotam um personagem furtivo e cauteloso, não? Muitos já devem ter pensado nisso, mas é muito possível que Boxy Boo seja o vilão do capítulo 4. Afinal, graças ao fato dele ser um personagem jogável e Project Playtime, sabemos bem quais são suas habilidades, mas não sabemos qual é a sua história, afinal ele é o primeiro Bigger Body, e também não sabemos qual é a sua personalidade. Devido a isso, ele poderia ter essa personalidade cautelosa, tipo ter o costume de esperar o momento certo para atacar, como vemos no trailer de Project Playtime e na câmera que resiste à morte de Roam Stoll. Então, se ligarmos as mensagens com o Boxy Boo, você vê que temos uma boa comparação. Por exemplo, com pés feltrados, pode se referir ao fato do Boxy Boo ter pés peludos, e com respiração suspensa, pode se referir ao Boxy Boo estar sempre dentro da caixa. E com o sono se aproxima cada vez mais, pode se referir à música que o Boxy Boo toca, que na minha humilde opinião é muito sonolenta. E com Catnap nunca poder me pegar, poderia estar ligado ao fato de que a habilidade dele é bem ágil para escapar de alguém. E na parte que diz eu sou muito respeitoso com o ambiente, sem acidente com brinquedos aqui, me faz suspeitar do fato de ele estar escondido na loja de brinquedos, que é o único lugar na Playcare que não foi explorado no capítulo 3. Isso atrelando ao trecho que diz: você vê como eu me movo pela Playcare, indicando que talvez ele estava lá o tempo inteiro, e no final de tudo ele tenha atacado a Kissimiss. O que você acha? Mas enfim, muito obrigada por ter assistido. Se gostou, não se esqueça de deixar um like e se inscrever para receber mais teorias de Pop Playtime. Fica com Deus, galera, e até o próximo vídeo.